Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Telediabetes. Eu sou Luciene Paiva, professora da UEA e endocrinologista. Hoje, videoaula 4, tema insulinoterapia. Objetivo, conhecer e prescrever as insulinas disponíveis do SUS. A insulina não está dando certo. Tem hora que meu açúcar chega em 300, depois cai para 100 e eu passo muito mal. Não quero mais ficar me furando e não ver melhora. Roberto, 71 anos, aposentado, diagnóstico de DM tipo 2 há 23 anos. Minha glicemia está elevada e eu não estou bem. Mas não procurei o pronto atendimento, pois lá os profissionais não sabem usar insulina. Márcia, 41 anos, professora, diagnóstico de DM tipo 1 há 23 anos. Vejam, ao compartilhar essas angústias, fica importante por que devemos entender, conhecer e saber prescrever insulina. Então vamos começar com um pouquinho de história. Algumas descobertas que revolucionaram o prognóstico de diabetes mellitus. A primeira foi a identificação do pâncreas em 1889. A segunda, isolamento da insulina do pâncreas de cachorros em 1921 na Universidade de Toronto. E no mesmo ano, a terceira revolução histórica, a aplicação da primeira dose de insulina a Leonard Thompson, uma criança de 11 anos com DM tipo 1, o que também ocorreu em Toronto, no seu hospital geral. Então vejo que antes o diabetes, uma doença rapidamente terminal, aqui o Leonard com 11 anos no colo da sua mãe, e aqui o Leonard 2 meses depois, após a primeira dose de insulina. Então essa doença, que antes era rapidamente progressiva, levando à morte simplesmente por restrição alimentar, que era o único tratamento, passou a ser uma doença crônica nos últimos 100 anos. Então, para entender a prescrição da insulina, é preciso entender a sua secreção, que ocorre de duas formas. Basal, uma liberação menor de insulina durante 24 horas para manter a nossa euglicemia, a nossa glicemia em torno de 70 a 100. E prandial, uma liberação de um pico extra de insulina toda vez que nos alimentamos, para controlar a glicemia pós-prandial. Portanto, para imitar essa fisiologia, foram desenvolvidas as insulinas com mecanismos de ação, tempo de ação diferentes e, posteriormente, os análogos, que trouxeram vantagens, procurando corrigir, não digo erros, mas efeitos colaterais das insulinas. Então, as insulinas disponíveis são duas. Regular, que possui uma ação curta, ela começa a agir com 30 minutos a 1 hora, depois de ser aplicada no subcutâneo, tem um pico de ação de 2 a 3 horas e vai ter uma ação curta de 5 a 8 horas. Mas veja, primeiro ponto, como ela só começa a agir com 30 minutos, é preciso aplicá-la 30 minutos antes da refeição. Então aplica agora para comer 30 minutos depois. E um outro detalhe, como ela dura bem mais do que o tempo da digestão, que é em torno de 2 horas, ela tem um risco maior de hipoglicemia. A outra insulina é a NPH, que é uma insulina de ação intermediária. O início de ação dela, após ser aplicada no subcutâneo, vai ser de 2 a 3 horas, com um pico de ação em torno de 4 a 10 horas e duração de no máximo 18 horas. Portanto, apesar de ter uma ação intermediária, ela precisa ser aplicada 2 vezes ao dia. E uma desvantagem é que no período que ela faz o pico, então aplica-se a insulina, ela vai subir, fazer um pico e depois começa a cair. Nesse período do pico, ocorre um risco maior de hipoglicemia. Então, procurando resolver esses desconfortos, vieram os análogos. Então, os análogos de ação rápida, Asparte,
Lispro e Glulizina, que começam a agir rapidamente, com 5 minutos, então não precisa aplicar e esperar meia hora para comer. O pico de ação é no tempo da digestão, com meia hora a 2 horas, e vão durar de 3 a 5 horas, né? E o mais recente seria a insulina Fiasp, o análogo também de origem da Asparte, só que aplica e já começa a agir. Então tem sido muito utilizado nas crianças com DM tipo 1. Ok, outros análogos de ação longa, né, com a tentativa de realmente durar 24 horas, mas esse não é o fator mais importante, que faz com que permita a aplicação somente uma vez ao dia. O fator mais importante aqui é que aplica esse análogo, e aí nós temos no mercado a Glargina, de ação longa, nomes comerciais Lantus e Basaglar. Ela tem início de ação com 2 a 4 horas, só que não apresenta pico. Então ela sobe e mantém durante 24 horas, ou seja, menor risco de hipoglicemia. E os análogos de ação ultra longa. Glargina na apresentação de 300 unidades por ml. Geralmente as insulinas e análogos possuem uma apresentação de 100 unidades por ml. Então, essa aqui concentrada, 300 unidades por ml, essa concentração faz com que ela dure um pouquinho mais, 36 horas. Isso não quer dizer que aplique um dia sim, um dia não. Não. Há necessidade de aplicar a Glargina concentrada, assim como a Degludeca, que é um outro análogo de ação longa, e dura até 42 horas todos os dias. Também não apresentam pico, então menor risco de hipoglicemia, mas a vantagem aqui seria que dá um conforto melhor. Exemplo, se o paciente costuma aplicar esse análogo todos os dias 8 horas e algum dia ele dorme um pouquinho mais, ele não precisa ter a preocupação de acordar só para aplicar a insulina e comer e depois voltar a dormir. Não. Como ela tem uma ação mais longa, dá um conforto para ele, que ele pode se permitir dormir um pouquinho mais e ao acordar aplicar essa insulina. Bom, o que nós temos, né, no SUS? Nós temos as insulinas, regular e NPH, e como análogos nós temos de ação rápida Asparte, Lispro e Glargina e Degludeca. Esses análogos eles são retirados na SEMA. No final da aula eu vou colocar como é que isso ocorre. Bom, com relação à apresentação, então eles são disponíveis na concentração de 100 unidades por ml, só tem uma exceção, que é a Glargina super concentrada, em frascos de 10 ml, portanto, cada frasco vai ter 1000 unidades de insulina, ou em refis de 3 ml, portanto, cada refil vai conter 300 unidades de insulina. Lembrar que os refis são utilizados das canetas aplicadoras de insulina. A insulina regular, ela é cristalina, então é essa aqui, e não precisa ser homogeneizada e pode ser administrada, além de subcutâneo, intramuscular e endovenoso. E a insulina NPH, ela é opaca e precisa ser homogeneizada. Lembrar que ela apresenta um pico de ação com maior risco de hipoglicemia neste período. Então aqui nós temos o frasco de insulina e as canetas aplicadoras. Então, para utilizar a insulina desse frasco, o paciente vai necessitar da seringa de insulina, e para aplicar a insulina com a caneta aplicadora, ele vai necessitar da agulha a ser acoplada nessa caneta. Ok, mas quando está indicada a insulina? Então nós sabemos muito bem que ela está indicada nos casos de DM tipo 1, nas complicações agudas, estado hiperosmolar hiperglicêmico não cetótico e cetoacidose diabética, e naquelas grávidas que não controlam com a dieta. Mas e no DM tipo 2? Quando eu vou usar a insulina? Então aqui é o tema principal da nossa aula. Naqueles casos diabéticos tipo 2, com 2 a 3 drogas orais já em dose máxima, mas que mantém a glicada maior que 7,
Naqueles pacientes que evoluem com sintomas de descompensação, que são o POLIS, ou que apresentam uma glicemia maior que 300 e a glicada maior que 9, e de forma temporária numa complicação aguda, num evento agudo como infecção importante, infarto, AVC, cirurgia. Lembrar que aqui essa insulina geralmente vai ser realizada em ambiente hospitalar e no momento que o paciente vai de alta, ele volta ao medicamento oral, nesse último caso. Mas vamos falar nesse primeiro caso, que seria a falha progressiva da célula beta. Então aqui, gente, é preciso muito cuidado com a inércia terapêutica. Não podemos ter medo de usar e prescrever a insulina. A introdução da insulina melhora muito a função das células beta ainda ativas, principalmente com a hemoglobina glicada acima de 9%. Evidências sugerem que uma glicada maior que 8,5 aumenta acentuadamente as complicações microvasculares do diabetes, e muitas vezes de forma assintomática. E ao prescrever a NPH ao deitar e manter os medicamentos orais, principalmente sulfonilureias e metformina durante o dia, isso não está errado. Isso representa, sim, uma opção eficaz e econômica. Como é que nós vamos fazer isso? Vamos iniciar com insulina basal, em combinação com os medicamentos orais. Então, essa insulina, essa dose vai ser chamada bedtime, ao deitar. Não vai ser antes do jantar, vai ser ao deitar. A dose vai ser 0,1 a 0,2 unidades por quilo ou 10 unidades fixas. E vamos ajustar essa dose 2 a 3 unidades a cada 2 a 3 dias até atingir a meta para glicemia de jejum. Então vejam, essa NPH que eu aplico ao deitar, ela vai controlar a glicemia de jejum. Recomenda-se também avaliar a glicemia pré-jantar. Isso quando eu tiver controle da glicemia de jejum, cuja meta é menor que 100, mas eu posso aceitar até 130. Então, a partir desse momento, ou até antes, eu posso começar a avaliar a glicemia pré-jantar. E se essa glicemia pré-jantar, que também deve estar entre 100 e 130, estiver elevada, significa que eu preciso de uma segunda dose de insulina basal. Significa que eu preciso fazer a cobertura durante 24 horas com insulina. Nesse caso, eu suspendo a sulfonilureia, que é um secretagogo, é um medicamento que vai estimular a secreção de insulina, mas precisa de célula beta funcionante. Então, se eu vou iniciar a insulina, significa que eu não tenho mais célula beta funcionante e não vai mais ter espaço para essa sulfonilureia. No entanto, eu posso manter a metformina, que vai melhorar a ação, inclusive, dessa insulina exógena. Como é que eu vou fazer essa segunda dose? Da mesma forma, 0,1 a 0,2 unidades por quilo de peso pela manhã, antes do café. E eu vou ajustar essa dose em 2 a 3 unidades a cada 2 a 3 dias, aqui no caso até atingir a meta da glicemia pré-jantar, que também é entre 100 e 130. Então a insulina NPH que eu uso à noite vai ser para corrigir a glicemia de jejum. E essa insulina NPH que eu vou usar no café ou até antes do almoço vai ser para corrigir a glicemia pré-prandial. Agora, se esse paciente apresenta glicemia de jejum e pré-jantar na meta, mas ele volta com uma glicada elevada, então eu preciso avaliar as pós-prandiais, que seriam as glicemias 2 horas após as refeições, após café, almoço, jantar. E aí eu vou acrescentar, no caso, a insulina regular, que é de ação curta, ou análogo de ação rápida, antes da refeição que apresentar a glicemia pós-prandial elevada. Como é que eu faço isso? Dose fixa, 4 unidades por refeição, ou 10 a 20% da dose total de insulina basal por refeição. Exemplo, o que é a dose total? Se esse paciente está usando NPH 20 de manhã e 10 à noite, ele tem uma dose total de 30 unidades ao dia. 10% dessa dose total seriam 3 unidades. E aí eu vou prescrever 3 unidades antes daquela refeição que apresentar uma pós-prandial elevada. Qual é a meta da pós-prandial? Menor que 160, mas eu posso aceitar até 180.
Um detalhe, a regular deve ser aplicada 30 minutos antes da refeição. Então, aqui no café, outros exemplos, pode ser antes do almoço, antes do jantar, e dependendo do paciente, ele pode acabar evoluindo para 2 doses de NPH e até 3 de regular. Lembrando que as insulinas, ou melhor, os análogos de ação longa, são administrados somente uma vez ao dia, ou pela manhã ou pela noite. Outras situações onde eu vou usar a insulina, naqueles casos de descompensação, onde o paciente vai apresentar os sintomas de pole, onde o paciente vai apresentar hiperglicemia acima de 300 e ou glicada acima de 9, e na gestação, se não controlar com a dieta. Aqui, gente, a glicemia, muitas vezes, essa hiperglicemia é transitória. Então, depois de um tempo, é possível, sim, voltar para os medicamentos orais. Só que nós não vamos fazer daquela forma, nesses casos de descompensação. Iniciar só a bedtime, só NPH à noite e ir progredindo. Aqui nós vamos iniciar insulinoterapia plena, a NPH, manhã e noite. Então, a dose vai ser 0,4 a 0,5 unidades por quilo de peso ao dia, e aí eu vou dividir em 2 doses. A primeira dose antes do café e a segunda antes do jantar ou ao deitar. Ou até em 3 doses, antes do café, antes do almoço e ao deitar. E eu vou aumentando a dose em 2 a 4 unidades a cada 2 a 4 dias, de acordo com as glicemias. Então, eu aumento a dose do café de acordo com a glicemia pré-jantar e eu aumento a dose da noite de acordo com a glicemia de jejum. Não esquecer de suspender sulfonilureia, mas metformina podemos manter. Bom, se as glicemias jejum e pré-jantar estiverem na meta, avaliar as glicemias pós-prandiais e acrescentar a regular ou ultra rápida conforme a necessidade. Tentar controlar a hiperglicemia apenas com insulina regular é tratar por erros e não por metas. Ou seja, você espera elevar a glicemia e corrige ela com a regular. Portanto, para o adequado controle da hiperglicemia, é essencial o uso da insulina basal. Muitas vezes, inclusive, é o suficiente, sem necessidade de evoluir para as múltiplas aplicações de insulina rápida. Quais seriam os efeitos adversos da insulina? Primeiro, hipoglicemia. Então, é muito importante educar o paciente. O paciente precisa reconhecer os sinais de hipoglicemia e saber tratá-los adequadamente, assim como evitar exercícios intensos. Segundo, ganho de peso, porque a insulina é um hormônio anabolizante, mas lembrando que é um peso bom, é o peso periférico, braços e pernas. Terceiro, reações alérgicas, raramente, principalmente com o uso da insulina glargina, que tem um pH ácido. E quarto, lipodistrofia ou lipohipertrofia, se não ocorrer variação no local de aplicação. Não existe, gente, dose máxima e nem contraindicação para a insulina. Nós precisamos saber prescrevê-la corretamente, de acordo com a glicemia do paciente, de acordo com o estilo de vida do paciente. Bom, o que é hipoglicemia? É glicemia menor que 70 mg por decilitro. Os fatores de risco para a hipoglicemia são idade avançada, deficiência cognitiva, insuficiência renal, hipotiroidismo, diminuição da ingestão alimentar por refeição, atraso ou omissão da refeição, exercícios intensos e prolongados, não redução da insulina quando a glicemia está baixando e controle glicêmico muito rígido. Essa hipoglicemia ela pode ser dividida em leve, quando for entre 54 e 70, moderada, se for menor que 54, e grave quando tem alteração mental, como confusão, convulsão e coma. Clinicamente, o que o paciente vai apresentar? No caso da leve, geralmente ele apresenta a sensação de fome, tremores de extremidade, palpitação e suor frio. Como corrigir?
O que orientar para esse paciente? Então, orientar a beber um copo de suco, ou um copo de refrigerante, ou um copo de água com uma colher de sopa de açúcar. E fazer um lanche se a próxima refeição estiver muito longe. O mesmo tratamento vai ser orientado no caso da hipoglicemia moderada, quando ele está menor que 54, se o paciente estiver consciente. Agora, se o paciente estiver inconsciente, o que o acompanhante pode fazer é pegar açúcar e esfregar na mucosa oral por dentro da bochecha e, em seguida, procurar o pronto atendimento. Já no caso da grave, não tem jeito, pronto atendimento. Aqui um detalhe, não dar líquido para o paciente, é só esfregar o açúcar para evitar a broncoaspiração. Bom, no entanto, existem alguns pacientes que relatam os sintomas de hipoglicemia mesmo com a glicemia acima de 70. Isso é chamado de hipoglicemia relativa e é observado quando o controle glicêmico ocorre de uma forma rápida e acentuada. Outros efeitos notados no paciente que usa insulina são o efeito Somogy e o fenômeno do alvorecer. O que é o efeito Somogy? O efeito Somogy é a hiperglicemia matinal consequente a uma hipoglicemia noturna. Então, na madrugada, o paciente vai apresentar uma hipoglicemia e aí os hormônios contrarreguladores, da insulina vão entrar em ação, levando ao aumento da glicogenólise, aumentando essa glicose. A conduta é orientar esse paciente a fazer uma ceia, comer algo antes de dormir, ou o médico deve reduzir a dose de insulina ou simplesmente alterar a dose da insulina noturna. Se ele está usando a insulina antes do jantar, simplesmente podemos passá-la para ao deitar, porque aí o pico da NPH não vai ocorrer no meio da madrugada, já vai ocorrer de manhã quando esse paciente estiver acordando. O outro fenômeno, o fenômeno do alvorecer, é uma hiperglicemia matinal por dose deficiente de insulina. E aí a conduta é simplesmente aumentar a dose de insulina noturna. Bom, mas se em ambos os casos o paciente amanhece com hiperglicemia, como é que eu vou saber se é porque está baixando na madrugada ou não? Se é porque falta insulina? Então, para diferenciar, basta pedir para o paciente medir a glicemia ao deitar e na madrugada. E como ocorre a dispensação das insulinas e dos insumos? Então, é preciso estar cadastrado no programa de automonitoramento da glicemia capilar. Então, esse programa, ele vai liberar as insulinas regular e NPH, tanto em frascos quanto em canetas, assim como seringas de 50 e 100 unidades com agulhas de 6 milímetros e agulhas de 4 milímetros para uso nas canetas aplicadoras, além do glicosímetro, fitas de reagentes e lancetas. É necessário não só a receita, mas o formulário do programa, ambos são válidos por 6 meses. E no caso do paciente acompanhar fora da unidade de cadastro e ou dispensação, é importante levar um laudo informando a condição de saúde e que ele está em acompanhamento. Este é o relatório do programa e as canetas aplicadoras, elas são de preferências para crianças com DM tipo 1 ou DM tipo 2 com idade inferior a 16 anos ou superior a 60 anos, assim como situações especiais, analfabetos, dificuldade visual e presença de tremores. E como ocorre a dispensação dos análogos? Então, a dispensação dos análogos é feita pela SEMA, tanto o análogo de ação rápida, misto e aspartate, quanto os análogos de ação longa e ultralonga, glargina e degludec, que também vão estar disponíveis em frasco e canetas aplicadoras. Aqui é necessário, além da receita, o laudo de medicamento especializado, chamado LME, preenchido por médico do SUS e com cadastro no componente especializado da assistência farmacêutica. Se for a primeira vez que esse paciente vai dar entrada no processo, é necessário também um laudo informando a condição clínica do paciente e o porquê da indicação desses análogos. Então, geralmente, eles estão indicados quando o paciente apresenta
hipoglicemia. Aqui, esses documentos são válidos somente por 3 meses e é permitida a procuração se o paciente não residiu em Manaus ou não puder se deslocar. Os CIDs contemplados são estes, e aqui estão os documentos, o LME, o cadastro do médico no Centro Especializado da Assistência Farmacêutica. Bom, algumas recomendações ao prescrever a insulina. Então, evitar utilizar abreviaturas como U ou I. O correto, o ideal é escrever unidades. Vejam esses exemplos. Prescrição de 5 unidades de insulina Lispro foi erroneamente interpretada como 50 unidades. O paciente apresentou parada cardiorrespiratória. E também não utilizar símbolos como mais, optar sempre escrever mais ou e. Vejam outro exemplo. Prescrição de NPH 15 unidades pela manhã mais 6 unidades à noite foi interpretada como insulina NPH 15 pela manhã e 46 unidades à noite. O paciente apresentou hipoglicemia. Por fim, quando encaminhar ao endocrinologista? Paciente em uso de insulina em dose otimizada. O que significa isso? Mais de 1 unidade por quilo de peso. Paciente com insuficiência renal crônica com taxa de filtração glomerular menor que 60. Adolescentes ou adultos jovens, principalmente quando existe dúvida diagnóstica se é DM tipo 1 ou DM tipo 2 e presença de múltiplas complicações. Muito obrigada. Essas são as referências e até a próxima aula do programa Telediabetes.